vocês aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Fernanda Guzmão, eu sou a gerente responsável pelo portfólio de gestão da pesquisa ou inteligência da pesquisa da Elsevier e vou moderar hoje esse evento que está super interessante e com um painel muito de altíssimo nível. Vou começar o nosso evento com algumas recomendações iniciais, algumas observações iniciais. Tá? A primeira delas, como a Cris já mencionou, a apresentação está sendo gravada. A gravação e os slides estarão disponíveis após o evento na nossa página do YouTube. Todos os inscritos vão receber um link para esse material, então vocês vão conseguir depois acessar esse material. O evento está programado para durar 1h30, sendo que nós teremos as perguntas ao final da sessão. Tá? Eu peço, por favor, que vocês enviem as suas perguntas através da caixinha de Q&A, de Questions and Answers. Não utilizem o chat para as perguntas. Tá? No chat, vocês podem nos informar se o som está bom, se conseguem ver a apresentação, informações técnicas podem ser enviadas pelo chat e as perguntas, por favor, enviem pelo Q&A. Tá? Feitas as observações, eu vou dar início, então, apresentando os nossos palestrantes de hoje. Primeiramente, temos a professora doutora Thelma Puccielli. A professora Thelma possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho, Unesp, mestrado em zootecnia pela mesma instituição e doutorado em ciência animal pela Universidade de Minas Gerais, Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora titular da Unesp e atua como pró-reitora da pós-graduação. Possui experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animais, atuando principalmente na área de nutrição de ruminantes. Em seguida, teremos Ana Cecília Quiriquello, que é formada em zootecnia pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, com mestrado em aquicultura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Cecília já atua em projetos de reprodução de peixes tropicais, incluindo repovoamento de rios e genética, reprodução e larvicultura de camarões marinhos. Hoje, ela atua nos projetos e programas especiais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, como editais para captação de recursos, projetos de mobilidades, convênios e parcerias com vista a incrementar bolsas internacionais para a pós-graduação da Unesp. Além disso, levantamento de dados e estudos diversos que permitem análises variadas, entre outras ações que visam a excelência da pós-graduação da Unesp. Em seguida, teremos o professor doutor Maurício Bach, doutor em Ciências pela USP Ribeirão Preto, pós-doutor em Evolução Molecular pelo Marine Biology Laboratory, professor titular em Biofísica pela Unesp em Rio Claro. Trabalha com simbiose e evolução, utilizando formigas portadeiras e micro-organismos como principais modelos de estudo e ferramentas de genômica e sistemática. Ferramentas em genômica sistemática, filogenia e genética molecular. Atualmente é assessor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e gerente executivo do projeto CapSprint. E, finalmente, teremos a minha colega, a doutora Thais Vick, que é doutora em Engenharia de Produção pela USP e possui título de mestre em Engenharia de Produção também pela USP. Bacharel em Ciência da Informação, com ênfase em Informação para Economia e Gestão de Empresas. Foi editora de seção e membro do Comitê Editorial Científico da Revista de Administração do Mackenzie. Desenvolveu pesquisas nos seguintes campos: gestão do conhecimento organizacional, gestão da inovação tecnológica e gestão estratégica da informação. Thais realizou seu pós-doutoramento pela Queen Mary University of London School of Business and Management. Atualmente atua como consultora de inteligência da pesquisa para a Elsevier na América Latina. Muito bem, feita essa apresentação, eu gostaria de passar a palavra para a professora Thelma para iniciar a sua apresentação. Olá, tudo bom? É um prazer muito grande estarmos com vocês. Eu posso dizer que quando a
a gente tem feito uma parceria, né, com a Elsevier, temos feito várias webinars pensando em atender os nossos PPGs. E ela, quando convidou para que a gente falasse um pouquinho do projeto nosso de internacionalização, foi uma coisa muito boa. Então, nós vamos dividir a palestra praticamente em três pessoas, né? Eu vou fazer uma abertura e depois a Cecília vai falar sobre tudo que nós fizemos, o levantamento dos nossos dados usando o Saival, porque a Unesp assina o Saival, né? E depois o Maurício, que é o meu assessor e que é o gestor do print dentro da Unesp, né? Todo o contato em relação ao CAPES Print é com o Maurício, ele vai fazer uma apresentação com os nossos dados, né? Então, assim, é importante dizer que, assim, como que o Saival nos permitiu fazer vários estudos que nós vamos apresentar aqui, alguns, né? Porque, na realidade, a gente poderia fazer muito mais, mas nós temos um tempo limitado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho o olhar da Unesp, né, no print e o impacto dessa colaboração internacional, a importância. Isso daí vocês vão ver durante a palestra. Então, eu queria pedir para a Cecília isso. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que é a Unesp, né? A dimensão da pós-graduação da Unesp. Hoje nós temos 152 PPGs, né, na Unesp. Nós somos o segundo em número de programas de pós-graduação no país. Nós só estamos abaixo da USP, em número de PPGs. Dentre os PPGs dos 152, nós temos 124 mestrados acadêmicos, 118 programas de doutorados acadêmicos, 24 mestrados profissionais e 2 doutorados profissionais. E vocês podem ver que nós estamos distribuídos no estado inteiro, né? Essa é uma característica da Unesp, né? Ela tem uma importância muito grande para cada região em que ela está. É lógico que eu não vou entrar nos detalhes, são poucas as unidades aqui que não têm programas de pós-graduação. Próximo, Cecília. Então, aqui vocês podem ver que dentro dos programas de pós-graduação por conceito na CAPES, né, nós estamos nas diferentes grandes áreas, né? No total de 152 programas, nós temos 51 programas no conceito 5, 21 programas no conceito 6 e 6 programas, com conceito 7. Por que isso é importante? Porque boa parte dos dados que vocês vão ver daqui para frente, né? Quais são os PPGs que puderam entrar no CAPES Print? Então, são os programas de excelência, né? Então, nós temos aqui os programas 5, 6 e 7, né? Então, na realidade, o que nós temos 74 PPGs, né? Que estão, acho que é 74 PPGs que estão dentro do print da Unesp. Isso é importante porque o CAPES Print, o conceito do CAPES Print é realmente internacionalizar os programas de pós-graduação. Então, os conceitos considerados de excelência são os programas 5, 6 e 7. Então, vocês veem a dimensão da Unesp, como ela é grande em número de programas, e ela participa praticamente em todas as grandes áreas, né? Ela só quando a gente pega os 49 áreas da CAPES, a Unesp participa de 45 áreas. Só 4 áreas de avaliação não tem programas de pós-graduação da Unesp. Próximo, Cecília. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é a evolução da produção científica da Unesp. Isso aqui foi usado a base Scopus, né? Nós pegamos, essa consulta foi feita em agosto de 2020, no Saival, que é a Elsevier, mostrando a produção científica, a evolução da produção científica da Unesp de 2015 a 2020. Então, a gente pode ver que nós estamos evoluindo, a gente teve um crescimento, né, de número de artigos, de número de publicações, que partiu do ano de 2015, nós éramos 4.954, e 2019, 5.758. 2020 não é um ano encerrado, né, e quando a gente pega os dados na plataforma lá do Saival, eles têm a data que são atualizadas. Então, a gente acredita que vai acompanhar esse crescimento. É importante dizer que nisso aqui estão envolvidos mais de 24 mil autores. O que significa? Que estão envolvidos todos os alunos que em algum momento citam a Unesp nos seus artigos, né? Então, docentes, discentes e mesmo servidores, se forem pesquisadores, então tudo conta aqui. Então, assim,
para a gente tem sido uma ferramenta importante. E agora eu vou passar a palavra para a Cecília. No final a gente conversa mais um pouquinho, rapidamente, para que vocês vejam como que está a nossa evolução, o que está acontecendo com a Unesp em relação às áreas e às ODSs, que é uma das coisas que nós vamos chamar a atenção aqui. Muito obrigada por enquanto. Obrigada, Thelma. Obrigada a todos. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de mostrar um pedaço do estudo que a gente fez aqui na Unesp, né? Principalmente com relação às ODSs. O microfone está funcionando? Tá sim, Cecília. Obrigada. E o quanto que o Saival tem ajudado a gente. É um pedaço do estudo, porque vai ser um estudo contínuo, conforme a gente for tendo resultados e ações com relação ao programa Print, a gente vai evoluindo nisso, e também eu separei algumas visualizações. Aqui é um panorama geral da Unesp, né? Como a gente pode se conhecer a partir dessa ferramenta, que dá vários dados assim de uma forma automática. Embora a gente já tivesse dados da Unesp, faltava muitos indicadores para saber se a gente estava no caminho certo. Então, nessa visualização geral, a gente vê que teve em torno entre 15 e 20, que foi o recorte que eu fiz, teve em torno de 31 mil publicações. A gente pode visualizar em quais áreas teve mais publicações, né? Aqui com destaque para ciências naturais, que também engloba muitas áreas, as ciências biológicas, ciências da terra, ambientais, a química, a física, informação, computação, está tudo aqui. E é a que tem mais destaque em número de publicações. Humanidades e ciências sociais, elas aparecem pouco representadas aqui, é mais por uma característica da área no Brasil. A gente chegou a fazer um teste com os outros países e percebeu que no Brasil, as ciências humanas e sociais, eles têm um perfil de publicar em outras bases que não Scopus. Então, só para frisar para vocês, o que a gente está mostrando aqui é o que a gente tem de produção na Unesp, na base Scopus. Essas 31 mil publicações tiveram 180 mil citações, com uma média de 5,9 citações por publicação, e o índice que conferiu o índice H de 86 para a gente. O fator de impacto de citação foi estabelecido aqui a média 1, né? Então, a Unesp está 7% abaixo ainda com o fator de impacto de citação. Com isso, eu fiz um recorte com as nossas publicações em colaboração internacional, que dá para ver aqui, né, que o impacto já sobe bastante. A gente 30% da publicação da Unesp no período de 15 a 20 é em colaboração internacional, são quase 10 mil publicações e 101 mil citações. Eu fiz a continha, 55% das citações nesse período está relacionada a esse 30% de publicação internacional, que dá uma média de 10,2 citações por publicação e eleva o nosso fator de impacto a 53% acima da média mundial, que a gente estabeleceu 1. Eu fiz aqui um recorte das áreas, né? A gente sabe que a área da física está muito despontada aí na internacionalização, e a gente pôde ver também, não só na física, mas em outras áreas, que tinha muitos papers que em colaboração internacional com um grande número de autores. E isso estava distorcendo um pouquinho, a gente ficou com medo, né, que estivesse distorcendo um pouco o nosso fator de impacto. Então, eu filtrei toda a publicação da Unesp que tinha mais do que 50 autores. Eles consideram os kilo-authors acima de 1.000 autores, mas a gente fez um recorte, uma reguinha mais baixa. Eu destaquei aqui a média mundial de fator de impacto. Aqui é o grupo da Unesp geral, publicações como um todo, no período de 15 a 20, e aqui eu filtrei só as publicações com colaboração internacional de 15 a 20.
escolhi as métricas de fator de impacto, que está aqui no eixo horizontal, e de visualizações também. A gente consegue ver aqui que mesmo caindo um pouco o nosso fator de impacto, porque diminui a citação quando tem menos autores, a gente tem uma vantagem muito grande em ter parceria, colaboração internacional, porque chega a ter uma variação de quase 40% aqui, entre o nosso geral e aqueles artigos que a gente tem em publicação internacional, que continua com 19% acima da média mundial. É por isso que a gente tem que ser cada vez mais estimulado a fazer as parcerias e cooperações internacionais. É uma política da Unesp, né? Aumentar aqui essa porcentagem de colaboração internacional, e a gente tem procurado criar as condições para que essas parcerias sejam efetivadas e que sejam profícuas. A gente pode ver ao longo desses anos uma curva do crescimento, ainda que tímido, da nossa porcentagem de colaboração internacional. E a gente espera, né, o print, ele tem aberto muitas possibilidades para a gente. O financiamento print tem aberto as possibilidades. A gente espera que com as ações que a gente tem desenvolvido na instituição, que essa curva seja um pouquinho mais acentuada aí nos próximos anos e ascendente. Opa! Já quando a gente olha as publicações nas 25% revistas mais destacadas do mundo, que é o primeiro quartil, a gente consegue ver uma curva mais acentuada aqui no último ano e uma tendência ainda maior para os próximos anos, que é fruto das ações que a gente tem realizado na Unesp. Já reflete, né, um pouco das nossas ações. Essa é uma outra visualização. Aqui a gente consegue ver os principais continentes que colaboram, que têm publicação em coautoria com a Unesp, em número de instituições. Esse número que está aqui são os números de instituições. E se a gente aprofundar um pouquinho mais, aparece o número de trabalhos em coautoria. Aqui nesse mapa, quando a gente fala de América do Sul, aparecem as colaborações que a gente tem com o Brasil também, né? Então, e elas somam 98% das colaborações, dos trabalhos em colaboração, que são as nossas publicações com as nossas parceiras, a USP, a Unesp, a Federal do ABC, a Federal de São Carlos, são os que mais aparecem, e várias outras universidades brasileiras aí, que também tem destaque, tem essa parceria de trabalho frequente com a gente. Aí, então, a parceria aqui na América do Sul, ela é muito tímida na parte internacional, ainda é muito tímida. E os destaques estão aqui na América do Norte e Europa, com o número de publicações do total. Uma das possibilidades é que ao longo dos anos, os docentes saíam do Brasil para fazer os seus programas de doutorado, que ainda não tinha aqui, e isso foi criando parcerias. As próprias agências de fomento e a política do país que incentivava essa saída, né? E os pesquisadores escolheram América do Norte e Europa e foram criando parcerias, e hoje mandam os alunos, que já viraram professores também, e as parcerias foram se estabelecendo. Apesar desse número tímido aqui na América do Sul, a Unesp ela mantém projetos para atração e formação de estudantes, que ainda é muito recente, né, nos últimos anos, para a formação de alunos, principalmente aqui da América do Sul e da África. A gente já está começando a pôr doutores aí, espalhando pelo mundo, que tem aumentado, está tendo um resultado bacana na nossa nucleação, na inserção social. E em breve eles vão estar atuando também, e a gente espera que tenha um pouco mais de publicações com esse eixo sul-sul aqui. As ações da Unesp para a internacionalização consistem na reorganização da pesquisa, do ensino e da extensão, com enfoque nos temas mais globais,
investir em parcerias mais duradouras e profícuas, ao invés de aumentar muitas parcerias, a atualização da legislação, deixar um currículo mais flexível e mais atraente, flexibilizar o acesso à língua estrangeira nos cursos, tem incentivo à publicação de alto impacto, financiando as publicações, traduções, revisão de texto, e a implementação contínua da proficiência em língua estrangeira, com alguns destaques aqui para o curso preparatório para a prova de proficiência, né, para alunos, docentes e técnicos, e um programa que agora a gente tem com uma parceira, né, uma instituição parceira, que é uma plataforma de ensino que o docente da Unesp vai ensinar o conteúdo do programa em outra língua, então vai estabelecer um ambiente em outro idioma na universidade, além do incentivo à mobilidade de técnicos, discentes e docentes. As diretrizes do PRINT o aumento da internacionalização da pós-graduação, fomentar a construção, implementação e a consolidação dos planos estratégicos de internacionalização nas instituições, estimular as redes de pesquisa, a mobilidade de pesquisadores, docentes e discentes da pós-graduação, a transformação da instituição em um ambiente internacional e integrar outras ações de fomento da CAPES a esse esforço das instituições na internacionalização. Opa! Desculpem. Diante dessa proposta de casamento, a Unesp ficou encantada, obviamente, e a gente, numa ação transversal, uniu, numa ação transversal da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Assessoria de Relações Externas, a gente fez baseado no nosso Plano Estratégico de Internacionalização, fizemos um estudo intenso das fortalezas de pesquisa, que juntou com a excelência da pós-graduação, tudo isso pautado nos 5 P's do desenvolvimento sustentável, e a gente criou o programa CAPES-Print da Unesp, o projeto CAPES-Print que a gente apresentou, com base alinhado aqui nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Diante disso, a gente precisava de outras visualizações e saber o quanto que a Unesp contribui na sua pesquisa com os temas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Aqui eu fiz uma visualização, eu fiz um filtro eu filtrei toda a pesquisa da Unesp relacionada a cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e cada uma dessas esferas corresponde à pesquisa realizada em um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu tracei essa linha aqui no 1, de novo, para destacar que é a média mundial do Field Weight Citation Impact, né, o impacto de citação. Eu escolhi a métrica de colaboração internacional, já que é um projeto de internacionalização, e o tamanho da esfera é o fator de impacto de visualizações, que é uma métrica de tendência. Eu destaquei, bom, a gente já vê aqui que a maioria das nossas pesquisas em cada uma das ODS estão acima da média mundial no impacto. Destaquei aqui, voltando, a ação contra a mudança global do clima, que está 59% acima das citações, o consumo e produção responsáveis, que está 122% acima de citações, e principalmente o trabalho decente e crescimento econômico, que está 169% acima da média mundial em citações. Como a gente mostrou lá em cima, a maioria das esferas estão aqui nessa faixa, né, do 30% da internacionalização. A gente está esperando que elas subam um pouquinho aqui no eixo vertical e, claro, aqui no horizontal também. Eu destaquei também, como eu falei da métrica de tendência, essas duas esferas, uma que é
relacionada à igualdade de gêneros, né? A gente ainda tem poucos trabalhos, tem um fator de impacto muito baixinho, mas ela está sendo bem visualizada. Ela está com a visualização 76% acima da média mundial, o que pode indicar que em breve ela vai ter mais citações. Assim como a erradicação da pobreza, que está super, assim, bem internacionalizada, mas ainda tem pouca citação, só que tem um indicativo de que vai aumentar a citação em breve também, porque ela está 157% sendo mais vista do que a média mundial de visualizações dos trabalhos. E depois disso, a gente falou, mas quais são os tópicos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que têm despertado o interesse mundial? O SciVal tem essa visualização, né, que aponta os principais tópicos que estão despertando interesse dos pesquisadores, das instituições e dos órgãos de fomento. Cada uma dessas bolhas aqui representa um tópico de proeminência. O tópico de proeminência, ele é um indicador baseado nas contagens de citação, de visualização e média do CIT-Score. Então, cada uma das bolhas representa um tópico de proeminência relacionado à ODS que a Unesp contribui aí no mundo. Quanto maior o tamanho da bolha, maior é o número de publicações. E aqui, essa esfera ao redor, ela separa pelas cores as áreas de conhecimento. Então, quanto mais perto da borda da esfera, as bolhas são mais voltadas para aquela área, e quanto mais ao centro, elas são mais interdisciplinares, os tópicos são mais interdisciplinares. Então, a Unesp contribui aqui com 2.573 tópicos, e se clusterizar são 730 tópicos, né? Por que é importante conhecer os tópicos de proeminência? A gente consegue ver se a instituição está ativa nesses assuntos que estão mais dinâmicos no momento, no mundo, se a tendência, se está na tendência mundial de proeminência na ciência e na pesquisa que está sendo desenvolvida, ou seja, a gente está no caminho certo. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente está. Identificar os tópicos que são alvos de incentivo. Então, a gente, como eu falei, os tópicos que aparecem na proeminência, eles têm mais probabilidade de ter um financiamento. E dentro da instituição, a gente pode ver também aqueles que têm uma proeminência muito alta, em torno de 99%, mais perto de 100%, é uma proeminência mais alta. E às vezes tem um número de publicação baixa. Será que não é bom dar um incentivo para aquele tópico ser mais produzido, ser mais trabalhado, né? Outra coisa é encontrar pesquisadores de destaque nesses tópicos ou nos clusters. Isso favorece o trabalho em parceria. A gente usou na Unesp não só para achar pesquisadores no mundo, mas também dentro da própria Unesp, que às vezes, por a gente ter essa característica multicampus, a gente está espalhado, às vezes a gente não conhece às vezes um pesquisador de uma unidade não conhece o outro que está desenvolvendo uma pesquisa muito parecida, e aqui ajudou a fazer esse encontro interno também, né? Não só no mundo, mas interno. Então, eu só quero ressaltar que aqui eu filtrei só pesquisa relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Unesp, mas eu podia ter feito na Unesp como um todo, ou podia ter feito no Brasil, ou mesmo no mundo, e verificar esses tópicos mais proeminentes. Aqui eu filtrei os 100 tópicos que tinha maior número de publicações, né? Only show os top 100 por Scholar Output. Então, os que mais têm publicação, e aqui a gente consegue ver um destaque, principalmente aqui nas áreas vermelhas, que são as áreas da saúde, e nas verdes, que são as exatas e
e biociências, né? E ciências biológicas. O que eu quis destacar aqui, que dependendo do recorte que se faz, claro que tá uma coisa, eu só mostrei as visualizações principais, a gente na Unesp vai se aprofundando muito, mas dependendo do recorte que se faz, a gente dá destaque para um pesquisador, para uma área que numa visão geral às vezes não tem tanto destaque. E a Saivo tem possibilitado vários estudos, assim, tem possibilitado várias ações, a gente enxergar onde a gente está hoje, pensar o que a gente quer do futuro e traçar aí um caminho para chegar um pouco mais tranquilamente, né? Era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Eu vou deixar vocês agora com o professor Maurício Bach, que vai apresentar o caminho que a gente está seguindo aí com relação ao financiamento PRINT. Obrigada, pessoal. Olá, bom dia. Bom dia, professor Maurício, já te escutamos. Brigando aqui um pouquinho com a apresentação. Bom dia, professor. Eu acho que só colocar no modo de apresentação do PowerPoint e já estaria... É que o meu mouse parou de funcionar aqui. Isso sempre acontece. Eu vou tentar interromper, nem consigo interromper o compartilhamento, estou totalmente congelado aqui. Não está funcionando. Deixa eu tentar fazer um new share aqui, ver se isso resolve. Tudo bem? Estão vendo agora? Sim. Sim, só podia ocultar essa barra aí do compartilhamento. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho do projeto CAPES-PRINT da Unesp. Como a Cecília destacou, a CAPES tem com esse projeto 6 objetivos principais, que é fomentar os planos estratégicos de internacionalização, estimular as redes de pesquisa, eu gosto muito desse segundo, como ferramenta, ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação, promover a mobilidade de docentes e discentes, que é onde está o grosso do financiamento da CAPES, e fomentar a transformação das instituições em um ambiente internacional. Esse aqui é o meu preferido. Acho que essa foi uma felicidade muito grande da CAPES. E integrar outras ações de fomento da CAPES ao esforço de internacionalização. O projeto CAPES-PRINT da Unesp também tem alguns objetivos, que é alinhar a pós-graduação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Por isso, o projeto PRINT Unesp tem este símbolo das ODS, e aqui com 7 temas que são olhados no programa CAPES-PRINT da Unesp. Alinhar a pós-graduação ao plano estratégico de internacionalização da Unesp. Estabelecer parcerias de longa duração, não mais assim fortuitas, com as instituições de classe mundial, focando então nas instituições com maior proeminência. Promover a educação globalizada, isso é importante, com base no pensamento crítico, né? Pensamento crítico é bom, as pessoas não ficam tão susceptíveis a fake news assim, quando são críticas,
e a educação globalizada contribui, quer dizer, basicamente, estamos formando cientistas críticos do amanhã, esse é muito bom, esse objetivo 4. Estimular redes e alianças, nós vamos falar um pouco sobre redes e alianças como ferramenta para a pesquisa internacional. E, finalmente, contribuir para a solução de problemas, que são apontados pelos objetivos do desenvolvimento sustentável em nível local, regional, nacional e, possivelmente, contribuir um pouquinho para o global. E outras, como o projeto é um projeto em andamento, em construção, talvez outros objetivos apareçam com o passar do tempo. Essa é a estrutura envolvida, 74 programas de pós-graduação, é mais ou menos 50% dos PPGs que a Unesp tem, a gente está trabalhando no print com 5, 6 e 7, basicamente, 26 unidades acadêmicas, 1.500 docentes e os 8.000 alunos, que são o foco principal para a formação dos recursos humanos para o futuro. As pessoas estão associadas ao print em 7 temas, que são associados aos ODS e ao Plano Estratégico de Internacionalização da Unesp, aos 34 projetos de colaboração internacional, ou seja, os 7 temas têm 34 projetos, e os 34 projetos têm 80 redes de pesquisa. Essa foi a estrutura que a Unesp fez dentro da organização dessas 8.000 alunos, 1.500 docentes, nessa estrutura aqui. Tá? O alinhamento dos temas, nós vamos falar muito sobre isso, 7 temas da Unesp, que são associados aos ODS. Então, 7 temas, como que eles se associam? Por exemplo, o tema 1, Sociedades Plurais, se associa com esses objetivos do desenvolvimento sustentável: erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, resolução de desigualdades, paz, justiça e instituições eficazes. Tudo isso está reunido no tema 1 do CAPES Print Unesp. No tema 2 do CAPES Print Unesp, o desenvolvimento sustentável, que está relacionado aos ODS 8, 11 e 12. Trabalho decente, crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. O tema 3, bioeconomia, relacionado a fome zero e agricultura sustentável, água potável e energia limpa e acessível. O tema 4, saúde e bem-estar, com o ODS homônimo. O tema 5, materiais e tecnologias, com o ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. O tema 6, biodiversidade e mudanças climáticas, com os ODS 13, 14 e 15, ação contra a mudança global no clima, vida na água e vida terrestre. E o tema 7, ciência básica na fronteira do conhecimento, é transversal a todos os ODS, e assim estão alinhados estes temas do Print Unesp às ODS. A Unesp recebeu 85 milhões de reais da CAPES para ser gastos nos 5 anos, nós já investimos 1 ano, temos mais 4 para terminar. As mobilidades financiadas, né, são para mandar para o exterior os nossos doutorandos, os nossos professores, para mandar também os professores e alunos e técnicos administrativos para cursos de capacitação, ou para missões, o professor vai conversar um pouco, alguns dias no exterior, o professor da Unesp vai para o exterior conversar um pouquinho para acertar algum acordo, cooperação, né, 1 semana no exterior. Podemos trazer para o Brasil também professores, pós-doutorandos, e jovens talentos, pessoas com destaque, e jovens, e também para fazer missões de curto período, para acertar aspectos administrativos ou para exploração de oportunidades. A gente poderia, no início, a gente pensou como são 8 possibilidades de financiamento aqui da CAPES, a gente fazer 8 editais. A gente teve, muitas instituições fizeram assim, mas depois de pensar um pouco, a gente resolveu mudar a estratégia. Em vez de fazer um edital para cada bolsa, resolvemos concentrar tudo só em 2 editais. Esses 2 editais, eles têm uma característica interessante, que um deles é a rede de pesquisa internacional, e o outro é a Aliança Global de Pesquisa. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles antes de ler aqui. A rede de pesquisa internacional é mais uma oportunidade que
a administração do Print Unesp abriu para que os docentes dissessem onde que eles querem fazer a sua atividade, para dar continuidade àquelas atividades historicamente desenvolvidas por cada grupo de pesquisa junto aos seus parceiros internacionais. Então, isso é uma abordagem que a gente fala que é de baixo para cima, né, ou bottom-up. Esta é uma abordagem de aliança, é top-down, de cima para baixo. Então, veja bem a diferença aqui. Nós começamos definindo redes de pesquisa como docentes da Unesp, que é o ator principal, e de instituições internacionais de elevada qualidade, desenvolvendo pesquisa em colaboração, publicando em coautoria, em veículos de alta relevância, ministrando disciplinas em língua estrangeira, preferencialmente o inglês, proporcionando formação globalizada para os nossos alunos, para o pensamento crítico, em diferentes nacionalidades, também outros alunos estrangeiros e internacionais, estimulando a dupla titulação por meio de cotutela em temáticas relacionadas aos ODS. Observa que isso aqui é o docente que propõe, esse aqui já é a instituição, o edital aliança, alinhamento das políticas de internacionalização em pós-graduação e pesquisa da Unesp. A instituição está dizendo com quem que ela quer alinhar a sua política, com as políticas de universidades e institutos de pesquisa internacionais de classe mundial, em 2 outros continentes, pelo menos, por isso global, objetivando a informação de joint programs, serão programas de pós-graduação no futuro conjuntos, para coordenar ações inovadoras, direcionar a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui, 80 redes, tá? Aqui, no máximo, 5 alianças que estão em formação. As redes já estão prontas, as alianças vão se formar este ano. Depois de fazer esse tipo de estrutura em somente 2 editais, nós percebemos que a gente ficou um pouco mais resiliente. Por exemplo, quando veio a Covid, nós tínhamos só 2 editais já bem fundamentados, então foi mais fácil a instituição resistir a esse desafio. E, ao mesmo tempo, a gente faz um estímulo a uma rede de pesquisas e alianças de pesquisa que são praticamente independentes do Print, sendo o Print hoje o melhor financiamento, o mais importante, mas também a política de internacionalização e estruturação da pós-graduação poderá receber, depois de montar essa estrutura de redes e alianças, outros financiamentos, que vão ser buscados principalmente no exterior e de outras agências do país. Então, aí a ideia é avaliar se a gente está indo no bom caminho, como disse a Cecília, e para isso nós criamos uma ferramenta que a gente chamou de inteligência Print. Essa inteligência, ela acessa as concessões de bolsas e missões, ela vai buscar isso no banco de dados da CAPES, ela acessa os produtos que são informados pelos docentes, por exemplo, os artigos científicos, as contrapartidas, as cotutelas, as disciplinas em língua internacional, divulgação científica, livros. Então, se eu tenho um conjunto de concessões, investimento e produtos, eu posso avaliar o que eu consegui produzir com o investimento realizado. E a finalidade é orientar os gestores da Unesp nesse sentido, mas também dar transparência à utilização dos benefícios concedidos pela CAPES, porque a Unesp é uma instituição pública, então ela tem que seguir a transparência. Hoje, você entrando no Inteligência Print, você consegue rastrear o recurso, para onde foi, né, quem recebeu e o que ele fez com isso, e que benefícios ele gerou. Para isso, a gente precisa de um processo de avaliação, e aí a gente pode, então, rastrear coisas como, por exemplo, distribuição de benefícios por tema. Esses são telas, né? Telas de output do Inteligência Print Unesp. E pode dar um mapa dizendo que Estados Unidos e países europeus são principais focos do investimento aqui. Isso aqui é demanda espontânea, tá? As 80 redes hoje preferem Canadá, Estados Unidos, Europa, um pouco de Austrália, e ainda um pouco faltando em Ásia. Estamos aqui direcionando as atividades. E também podemos ver aqui online, até o momento, número de artigos, contrapartidas, número de cotutelas com instituições, disciplinas que foram fomentadas, submissão de projetos buscando financiamento com outras instituições, livros publicados, divulgação em evento, ou seja, o Inteligência Print ele é capaz de capturar todos esses produtos, e uma dos plots que ele faz em cada um dos 7 temas,
ele observar aqui quanto de artigo submetido, quanto de contrapartida, por exemplo, saúde e bem-estar conseguiu 30 contatos, ou estão 30 contrapartidas que estão sendo negociadas ou efetivadas, e assim a gente tem uma distribuição de todos os benefícios por tema. Com isso, a gente consegue avaliar a concessão e consegue ver o produto gerado. E agora fica a pergunta, esse produto tem qual impacto? Nós estamos conseguindo um impacto diferenciado com o investimento no print. O Inteligência Print nos dá concessão e produto. O Inteligência Print nos dá como produto os artigos, contrapartidas, cotutelas, etc., como estão aqui. E aqui no Elsevier, a ferramenta Cyval, que vem nos ajudar a entender um pouco do impacto, e uma das maneiras de fazer isso é avaliar a publicação e como elas se localizam em relação às ODS. Aqui, então, inicia nosso contato com o Elsevier, agradecendo a eles por esse apoio e assinamos o Cyval há algum tempo atrás, estamos utilizando e definindo grupos, e uma das aplicações é o print. Então, a gente pode, aqui são os grupos que a Cecília mostrou, cada grupo aqui equivale a uma das 16 ODS. Mas os grupos podem ser programas de pós-graduação, grupos de trabalho, enfim, a gente pode organizar o grupo como a gente quiser. Poderia plotar aqui 74 PPGs do print, a gente está plotando aqui 16 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas como os objetivos estão relacionados com estes temas, então nós queremos saber os temas, né, como vai o tema da Unesp, os 7 temas. Então eu posso colorir isso de maneira diferente, e aqui agora eu tenho, em vez de 16 cores, eu tenho só 6 cores, que estão relacionados aos ODS, e vejo que desenvolvimento sustentável tem aqui uma aplicação, um Field Weight Citation Impact muito alto, né? A biodiversidade e mudanças climáticas também, isso é bastante interessante, desenvolvimento sustentável e preocupação com o meio ambiente, são temas importantes, a Unesp é muito vista quando tem esses, assim, internacionalmente, né? Tem bastante impacto na base Elsevier, na base Scopus, quando aborda essas duas questões, né? Isso é bastante interessante, é possível, então, ter um desenvolvimento sustentável sem agredir o meio ambiente. Parece que essa é uma questão bastante importante que a gente vai poder sinalizar para o mundo está percebendo que a gente está interessado nesses aspectos. Aqui importa menos a localização relativa de cada uma das linhas. Vou simplificar um pouquinho, para vocês verem, mas o que importa é esta dinâmica, tá vendo? Você tem uma dinâmica que eu vou avaliar 2017, tá? E de 2017 vou até 2020, e gostaria de ver essas bolinhas fazendo uma movimentação, né, em relação a esses indicadores. Eu vou observar aqui uma transferência, pouco a pouco, para o quadrante direito, mostrando que de 2017 a 2020 houve um aumento do impacto. Importa muito menos a posição relativa de cada bolinha do que realmente se ela está ou não progredindo. Para nós, a gente sabe que as posições relativas são efeito do banco de dados para o qual você olha, né? E também são efeitos também dos parâmetros que você mede. Mas mais importante é como é que esses parâmetros evoluem através do tempo. Estamos com as ações corretas ou não? Então, isso é muito importante para a gente avaliar a qualidade, e aqui você vê que, aos poucos, nós vamos movimentando e assumindo o quadrante da direita. É isso que a gente gostaria, de ter um maior impacto, né? E de ter, aumentando no eixo Y, significa que estamos aumentando a internacionalização. Então, essa é uma boa maneira da gente fazer o movimento. Aqui, simplificado, nós temos somente, em vez de 16 ODS, temos 6 temas relacionados às ODS da Unesp, e aqui a gente quer saber a mesma coisa. Então, a gente começa em 2017, essa é uma ferramenta que está disponível no Cyval,
E eu quero saber como é que isso evoluiu de 2017 até 2020, e depois, durante o PRINT, que começou em 2019, está aí incluído nesse período. Então, novamente, você vê que o quadrante da direita, ele vai sendo aos poucos ocupado conforme o tempo vai passando. Quer dizer, a gente pode olhar o tempo como era antes e ir até o momento atual. Essa aqui é uma oportunidade muito grande, importante para nós, para a gente fazer esse tipo de avaliação do PRINT. Então, basicamente, essa apresentação se restringe aqui ao agradecimento à CAPES por ter essa brilhante ideia de fazer um projeto de internacionalização, e nós, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, além de outros setores envolvidos, é um projeto transversal dentro da reitoria, né? Assessoria de Relações Externas, Pró-Reitoria de Pesquisa, todos em conjunto conseguiram bolar um projeto e colocar o projeto CAPES Print Unesp para funcionar, e o Inteligência Print, olhando a esse projeto, nos vai dar parâmetros de avaliação importantes e também de transparência, e também a Elsevier, por meio do Saiva, vai nos ajudar muito nesse processo. Então, eu queria agradecer a todos os parceiros que estão envolvidos nesse grande desafio, que é formar estudantes com educação globalizada, com pensamento crítico, e, na verdade, os pesquisadores do amanhã, que estão sendo formados nesse momento. Então, essa avaliação, por meio da ferramenta Saiva, é muito importante para nós. Muito obrigado. Passando agora a seguir para a professora Thelma, para esses slides, poucos slides que faltam. Bom, então, na realidade, eu vou encerrar a apresentação, né, porque o que a Cecília apresentou e o Maurício, e isso tudo que está aqui, né, ele faz parte do plano de gestão atual, de 2017 a 2020. E quem quiser acompanhar, porque tem todo um histórico do CAPES Print, né? Nós tivemos que aprovar um plano estratégico de internacionalização, que foi discutido com gestores e a comunidade, e isso daí está sendo colocado tudo no site da Unesp, é como se fosse um relatório de gestão que está sendo colocado desde o início. Então, ali vocês vão poder ver tudo o que aconteceu desde o crescimento, da criação do nosso print, do nosso projeto, de termos tido sucesso de aprovar com um valor significativo, né? E como disse o Maurício, isso aqui realmente é transversal, envolve a Pró-Reitoria de Pesquisa, a AREX, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Eu acho que a gente tem conseguido resultados bons. Eu até vi uma pergunta aí, se esse avanço dos programas de pós-graduação tem a ver com o PRINT. É lógico que o resultado do CAPES Print ainda nós não colhemos. Então, com todo o programa que a gente tem no país, o CAPES Print nós só temos um ano de funcionamento, com uma pandemia, né, que aconteceu, mas é importante que isso é uma evolução, né? Então, eu gostei muito dessas figuras que foi possível esses filmes serem gerados através da plataforma do Saival, porque mostra que nós estamos crescendo, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem uma crítica à plataforma do Saival em relação à parte da área de humanidades, mas a gente também observa no filme, observa essa parte de igualdade de gêneros, como que está tendo o crescimento, né? Então, assim, que é a ferramenta que nós temos para analisar, e eu acho que a gente consegue tirar resultados muito, muito bons. Então, assim, é o futuro que vai acontecer a partir de 2021, 2022, né? Que o que vai acontecer. Mas esse filme, eu acho assim, eu fiquei encantada quando eu vi as bolinhas caminhando assim e vendo que nós realmente estamos progredindo. Não é só em número de artigos, né? Passa o próximo, Maurício. E aqui, né, então, a internacionalização da pesquisa da Unesp, eu acho que foi uma importante iniciativa da Unesp, né, pegar a internacionalização de pesquisa e aliar aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui eu quero deixar um depoimento, porque vocês sabem que eu sou uma pró-reitora que eu assumi em fevereiro do ano passado, mas a ideia geral do PRINT, é lógico que foi transversal, mas eu quero deixar aqui
O meu agradecimento ao professor João Lima, que era o pró-reitor de pós-graduação, na ocasião que submeteu o projeto do CapSprint, né? Ele que fez toda a negociação com toda a comunidade da Unesp em relação a fazer um projeto com relação à internacionalização da pesquisa alinhada aos ODS. Eu acho que ele teve uma importância fundamental, tanto que se vocês entrarem nesse relatório de gestão, quem está lá fazendo uma entrevista, né, é o professor João Lima, porque ele que era o pró-reitor de pós-graduação, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade que a Elsevier está nos dando, de mostrar um pouco da nossa Unesp, né? E o tanto que vocês também puderam contribuir para que a gente levantasse os nossos dados. É muito importante que eu fico feliz que eu vi que tem pessoas do país inteiro e até fora do país, e a gente tem a oportunidade de mostrar um pouco da nossa Unesp. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Thelma, Maurício, Cecília, pela excelente apresentação de vocês. Eu vou pedir agora para o Maurício só deixar de compartilhar a tela dele para eu poder habilitar a minha, por gentileza, Maurício. Muito obrigada. Pessoal, prometo ser breve para não ficar cansativo hoje para vocês. Eu vou falar rapidamente agora sobre algumas estratégias de colaboração internacional que a gente consegue analisar através da solução Saival da Elsevier e também algumas estratégias de busca por financiamento para projetos de internacionalização. Então, começar a falar rapidamente sobre colaboração internacional das 36 instituições agora contempladas pelo projeto CapSprint. Então, até agora a gente viu um panorama da Unesp, né, um panorama institucional, e agora eu queria falar para vocês, para que vocês levem desse webinar um panorama das 36 instituições que pertencem ao projeto Print. Então, nós da Elsevier criamos um relatório no final do ano passado, que foi inclusive divulgado no encontro de pró-reitores no Rio de Janeiro no ano passado. Ele foi inicialmente divulgado nesse encontro e ele está disponível em PDF, inclusive a gente vai enviar esse material para todos os participantes e interessados. Quem tiver interesse também em acessar esse material, está disponível no site da USP, no Águia USP, esse relatório em PDF para vocês baixarem gratuitamente. É um relatório que destaca a colaboração internacional nacional brasileira e especificamente as 36 instituições participantes do projeto Print. Então, a nossa ideia foi trazer um panorama aí das principais métricas relacionadas à colaboração internacional e impacto para essas instituições. Então, fica aí a dica para quem quiser saber mais sobre as 36 instituições como um todo. E eu trago alguns dados aqui para vocês. Se a gente pensar nos nossos países vizinhos, a gente tem Argentina, Chile e Peru com níveis de colaboração internacional acima do nível Brasil. Então, percebam que em termos de colaboração internacional, a gente ainda está um pouco aquém do esperado aqui para a nossa média de países vizinhos. Então, percebam que Chile, por exemplo, tem mais da metade de todos os seus trabalhos acadêmicos científicos provenientes de colaboração internacional. Então, a gente tem, claro, diferentes tamanhos, diferentes circunstâncias, mas aqui é somente um panorama geral dos nossos países vizinhos da colaboração internacional. Vejam agora, aqui eu estou falando somente de Brasil. Então, a gente tem esse mapa disponível na solução Saival da Elsevier, e a gente consegue encontrar quais são as instituições em todos os países, em todos os continentes, que colaboram internacionalmente com o Brasil. E a gente tem aqui, por exemplo, o continente europeu e africano, com maior quantidade de países colaborando com o Brasil. Agora vejam que interessante, dos top 10 países que colaboram com o Brasil internacionalmente, 7 são países europeus. Então vejam por que é interessante. Nós, na Elsevier, temos uma regra chamada Golden Rule, a nossa regra de ouro, que é sempre combinar nas nossas análises diversas métricas em conjunto para que a nossa análise seja muito mais rica. Então, se a gente tem somente uma única métrica, que seria a quantidade de publicações em coautoria, a gente tem Estados Unidos como o top país que mais colabora com o Brasil.
Se a gente acrescenta na nossa análise mais 2 outras métricas, que são de uma iniciativa chamada Snowball Metrics, é uma iniciativa da Elsevier em parceria com mais de 15 instituições britânicas. A ideia dessa iniciativa foi trazer para as métricas variáveis mais qualitativas, que medem impacto, colaboração, financiamento na pesquisa. Então, trazer esse tipo de variável para dentro de um cálculo de uma métrica. Então, nós criamos nessa iniciativa Snowball Metrics, essas 2 outras métricas aqui na parte esquerda da tela, Field Weighted Citation Impact e Field Weighted Views Impact. Então, a gente tem o impacto da citação, ponderada pelo campo de conhecimento, de onde esse artigo vem, e o impacto da visualização, que é uma métrica que antecipa a visualização, né, a nossa análise para um trabalho que está sendo muito bem visualizado, muito provavelmente é um trabalho que será muito bem citado. Então, vejam que interessante, quando a gente acrescenta essas 2 métricas na nossa análise, a gente tem o impacto de citação e visualização de Austrália e Países Baixos, Holanda, muito maior, quase o dobro do que Estados Unidos. Então, muito interessante, quando nós formos encontrar países para colaboração internacional, pensar nesse tipo de combinação de métricas para que a gente tenha um panorama mais completo e uma análise muito mais completa em relação à colaboração internacional. Agora vejam, eu trago aqui para vocês, nesse relatório que nós fizemos, as 36 instituições do PRINT analisadas dentro da nossa solução chamada SciVal. Então, nós temos aqui a colaboração em 3 níveis: colaboração institucional, colaboração nacional e colaboração internacional. Vejam que, de forma geral, as 36 instituições participantes do PRINT colaboram, apresentam níveis mais elevados de colaboração nacional, por isso também a ideia da CAPES. A CAPES utiliza a solução SciVal há bastante tempo, também para avaliar os cursos de pós-graduação. E nós percebemos aqui o interesse da CAPES em criar projetos de internacionalização justamente por esses níveis de colaboração nacional em níveis mais elevados nas principais instituições nacionais. Aqui eu só deixei em destaque a Federal, deixa eu voltar aqui. Eu deixei em destaque a Federal do ABC, com 45% de colaboração internacional, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com 47% de colaboração internacional. E vejam aqui, a gente ainda está falando de colaboração internacional, só que agora o impacto dessa colaboração. Então, essa tabela deixa muito nítido para vocês que o impacto de citações está diretamente relacionado à colaboração internacional. Então, vejam que todas as instituições, as 36 instituições listadas aqui nessa tabela, que participam do projeto PRINT, tem um FWCI, um Field Weighted Citation Impact, que é o impacto de citações ponderadas por campo de conhecimento, acima da média mundial esperada apenas quando estão em modo de colaboração internacional. Então vejam que tudo que está em 0 ponto algum número está abaixo da média mundial esperada e acima de 1, acima da média mundial esperada. Então, fica muito nítido aqui para vocês os números de que o impacto de citações está diretamente relacionado à colaboração internacional dessas instituições. E mais uma outra informação interessante, as 36 instituições participantes do PRINT estão entre as top 100 instituições brasileiras com maior quantidade de publicações no período de 2014 a 2019. E vejam novamente que quando elas colaboram internacionalmente, o impacto de visualizações, agora nós estamos falando do Field Weighted Views Impact, então o impacto de visualizações está acima da média mundial esperada para todas as instituições, apenas quando elas colaboram internacionalmente. Então, mais um indício aqui, quando nós falamos de impacto de citação e impacto de visualização dessas instituições, na colaboração internacional, esse número é muito maior do que na colaboração nacional e institucional. Eu vou fazer uma rápida demonstração na solução SciVal para que vocês consigam pensar em estratégias de colaboração internacional. É coisa bem rápida mesmo, eu vou entrar no módulo de Overview. E eu criei um grupo no SciVal com as 36 instituições
cadastradas no projeto PRINT, contempladas pela CAPES no projeto PRINT. E aqui eu tenho o perfil dessas instituições e vocês conseguem ver aqui na aba Institutions o perfil de cada uma delas. Então, a gente tem aqui listada com as principais métricas de cada uma delas. E eu vou utilizar o perfil da USP para fazer uma simulação aqui da diferença do impacto da colaboração internacional. Então, vejam, se eu clico na opção Collaboration, eu tenho os níveis de colaboração internacional da USP, os níveis de colaboração nacional, institucional e single authorship, os trabalhos que não têm coautoria. Então, vejam que aqui o Scival consegue gerar informação bastante relevante para vocês em termos de pensar estrategicamente. E vejam que quando a USP colabora internacionalmente, o impacto dela de nacional de 0,74 sobe para 1,81. Então, aqui é mais que o dobro de impacto de citações quando estamos falando de colaboração internacional. Uma outra informação que eu gostaria de passar para vocês, eu vou agora dentro do Scival para o módulo Collaboration, e eu vou selecionar o perfil da Unesp, que é a nossa parceira aqui de hoje. E vejam que aqui a gente tem a visualização em mapa das colaborações internacionais da Unesp. Eu posso expandir esse mapa. Então, se eu estou interessada no continente europeu, eu consigo expandir esse mapa. E aí eu tenho aqui, por exemplo, Inglaterra. Eu expando o mapa novamente e eu chego até o nível institucional. Então, vejam, por exemplo, Imperial College London. Eu posso fazer um clique aqui na bolinha do Imperial College e vejam, pessoal, que interessante essa informação. Eu tenho o Unesp com 181 autores colaborando com o Imperial College, um impacto de 0,89, Imperial College com 413 autores colaborando com o Unesp e um impacto de 2,18 de citações. Quando esses autores colaboram e trazem o fruto aqui de publicações de 1.092 publicações no período de 2010 a 2019, esse fator de impacto de citações sobe para 4,70. Então, vejam aqui, fica nítido a proposta da CAPES, do projeto de internacionalização, é justamente o impacto que esses trabalhos geram para a instituição. Então, fica muito nítido aqui para vocês as informações. Inclusive, no Scival, vocês conseguem encontrar os autores da Unesp e do Imperial College que já colaboram entre si e os autores em potenciais para a gente pensar em futuras parcerias, em futuras colaborações para os nossos futuros trabalhos. Então, vejam, do lado esquerdo, Unesp, do lado direito, Imperial College, das futuras parcerias. Eu vou voltar agora para a apresentação e eu gostaria de falar rapidamente sobre oportunidades de financiamento. Nós temos uma solução chamada Funding Institutional, que a gente consegue gerar buscas dentro dessa base para encontrar oportunidades de financiamento para diferentes áreas de pesquisa, e são mais de 5.400 organizações de financiamento disponíveis no Funding Institutional. Então, eu trago aqui para vocês uma pergunta: como encontrar dentro do Funding Institutional oportunidades ativas de financiamento nacional, tanto nacional quanto internacional, inclusive oportunidades institucionais? A instituição pode cadastrar oportunidades no funding para desenvolver projetos. Então, o funding, quando nós buscamos por nome e sobrenome do autor, ou o Work ID ou Scopus Author ID, o funding traz uma lista de recomendações somente baseadas em nome e sobrenome do autor. Então, é muito interessante porque ele consegue captar as suas grandes áreas e sub-áreas de conhecimento através dos seus artigos publicados e consegue te trazer esse tipo de informação somente com um clique. Uma outra possibilidade de análise no funding, nós temos no Scival uma página livre chamada scival.com/SDG. SDG é a sigla para Sustainable Development Goals, que são os objetivos da ONU. E eu vou utilizar aqui como exemplo o objetivo 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, o 9º objetivo da ONU. E no Scival nós temos uma nuvem de frases-chave, são as top 50 no mundo, baseadas em mais de 100.000 publicações dentro desse ODS, dentro desse objetivo da ONU. Então vejam, aqui eu tenho uma combinação de frases-chave, eu vou utilizar essa combinação
para minha busca no Funding Institutional. E agora nós vamos para o Funding. Eu faço uma busca com essa combinação de frases-chave disponível no Scival. E o Funding me mostra mais de 6.400 oportunidades de financiamento dentro desse ODS específico. Eu poderia fazer qualquer tipo de busca aqui no Funding. E do nosso lado esquerdo da tela, eu tenho as opções de filtrar essas oportunidades por disciplina. Então, eu sei que, por exemplo, dentro do campo de artes e humanidades, eu tenho 405 oportunidades de financiamento para a nossa pesquisa dentro dessa área de empreendedorismo e inovação. Então, vejam que interessante, eu consigo também filtrar por funding type, ou seja, o tipo de financiamento. Então, eu tenho aqui fellowships, eu tenho equipamentos, eu tenho contratos, eu tenho viagens e conferências, 104 oportunidades para viagens e conferências. Então, tem muita informação relevante para vocês na busca de financiamento nessa solução chamada Funding Institutional. E também ela trabalha em colaboração com o Scival, onde a gente pode encontrar diferentes possibilidades de análise. São mais de 30 conjuntos de métricas disponíveis no Scival. Quem tiver mais interesse em saber sobre o funding, eu vou deixar o link aqui, elsevier.com/solutions/funding institutional. E na nossa plataforma de aprendizagem virtual gratuita, chamada Researcher Academy, vocês conseguem encontrar módulos de capacitação gratuitos, 100% gratuitos, acerca de estratégias para entender como funciona, por exemplo, escrever uma aplicação para um fundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu trago 4 tipos de curso que vocês podem acessar dentro da nossa plataforma Researcher Academy. Tá bom? E esse link vai ficar disponível para vocês. Todo esse material vai ficar disponível para os participantes e vocês fiquem à vontade para divulgar para todas as partes interessadas. Pessoal, por hoje é isso. Muitíssimo obrigada pela presença virtual de todos vocês. Eu vou pedir para a Fernanda passar pelas palavras finais agora. Acessem as nossas redes sociais, tem muito material disponível, tanto webinar quanto todos os materiais das nossas capacitações, dos nossos treinamentos, dicas para autores. Nós sempre estamos construindo conteúdos voltados para o aprendizado acadêmico. Então, está tudo nas nossas redes sociais. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. E, Fê, deixo a palavra com você. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada aos nossos palestrantes de hoje. Eu vou repassar os nossos recados, porque eu vi que surgiram algumas dúvidas. A apresentação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada na nossa página do YouTube, e os slides também, tá? Na própria página do YouTube, logo abaixo do vídeo, vocês vão encontrar os links para fazer download das apresentações. Tá? Nós vamos passar agora para as sessões de perguntas e respostas. Antes disso, eu gostaria só nós preparamos uma enquete e eu gostaria que vocês pudessem responder essa enquete enquanto a gente se prepara aqui para as sessões de perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu gostaria do auxílio da professora Thelma para responder é do Wagner Valente. E ele pergunta se há um levantamento dos docentes que tem um nível elevado de citações sem parcerias internacionais. Esses seriam realmente os líderes da Unesp, que não precisam de coautores internacionais para serem citados. Ô, Wagner, nós não fizemos isso, porque todo esse estudo que a gente fez foi através do Scival, né? Então, assim, eu sei que você tem uma experiência muito grande com isso, né? A gente até trabalha conosco lá em São Paulo. Eu até aceito sugestões. Nós teríamos que fazer um levantamento. Eu não tenho esse levantamento aí que você está falando. Eu tinha visto sua pergunta aqui, né? Porque eu tenho acesso e eu estava pensando como que eu ia te responder. Mas é possível, Wagner, é possível fazer esse levantamento pelo Scival, inclusive com outras métricas alternativas. Como eu havia dito, nós temos mais de 30 conjuntos de métricas.
Então, hoje nós estamos falando especificamente sobre colaboração internacional e impacto dessa colaboração internacional. Mas existem diversas outras formas de analisar a pesquisa institucional e, claro, sempre destacando os pesquisadores por outros fatores que não somente impacto de citações em colaboração internacional. É possível fazer isso pelo SciVal também. Então, obrigada, Thaís. Nós vamos ter que aprender a fazer isso com você. Muito obrigada, Thaís. Imagina. Uma outra pergunta do Ricardo Gabay de Souza. É possível fazer a análise dos topic clusters, destacando o fator de impacto das áreas em vez do número de publicações? Essa eu vou passar para a Thaís. Vou pedir sua ajuda aqui, Thaís. Quem perguntou, perdão, Fê? Foi o Ricardo. Ricardo, é possível também fazer essa análise pelo SciVal. Todos os 99 mil temas de proeminência mundial têm já automaticamente com ele o FWCI, o nosso Field Weighted Citation Impact. E nós podemos, além disso, criar conjuntos de publicações específicos, personalizados, e com isso gerar essa informação que você precisa. Mas o FWCI, o impacto de estação, é possível analisar para cada um dos 99 mil temas de proeminência mundial. Obrigada, Thaís. Imagina. Uma pergunta, eu acredito que o professor Maurício possa nos ajudar a responder, ou talvez a professora Thelma também. É uma pergunta... Deixa eu só fazer... eu já recebi uma informação aqui. Wagner, a Cecília falou que pode te ajudar a fazer esse pedido que você fez. Ela acabou de me mandar uma mensagem aqui que ela pode te ajudar, viu, Wagner? Que ótimo, que ótimo. A próxima pergunta é do Rodrigo Moruzzi, e ele pergunta o seguinte: a perenidade dos recursos da CAPES é fundamental para a manutenção do print. Qual é a garantia ou segurança que a CAPES oferece à Unesp nesse sentido, de modo a garantir a continuidade desse programa de excelência? Maurício, você quer responder? Sim. Olá, Rodrigo. Parece que eu estou... Vocês estão me escutando? A minha imagem está travada. Sim. Estamos te ouvindo. Rodrigo, na verdade, a gente percebe que o print tem uma resistência assim, muito grande aos fluxos orçamentários. Como ele é um programa de excelência, ele, digamos assim, ele é um sobrevivente a diferentes gestões da CAPES. Ele foi desenhado para ser dessa forma. A Unesp triplicou o investimento da CAPES histórico que existia antes do print, com o ingresso da Unesp no print. Então, isso realmente deixou a Unesp numa situação muito importante para poder fazer investimentos. Mas, assim, as informações que nós temos, apesar da pandemia e redução do governo federal com relação aos impostos, é que haverá continuidade. O que nós temos sempre que ficar atentos é com relação ao orçamento da União, que ele é aprovado anualmente. E como parte desse dinheiro da União é que vai para a CAPES, nós temos aí o indicativo de uma diminuição em função da pandemia. Então, acredito que a CAPES também está dependendo da União para nos dar essa resposta. Certeza absoluta não há, mas há uma boa perspectiva, considerando esse aumento que nós tivemos de investimento e a preferência ou a importância, né, que a CAPES tem dado ao print como programa de excelência. Então, a gente está bem confiante e esperançoso que essa perenidade continue. No entanto, a gente sempre conversa assim que a Unesp precisa, como todas as instituições, em algum momento, desmamar do print, né? O print é um investimento na internacionalização. A Unesp precisa buscar sempre novos investimentos. E os fundos internacionais são uma grande oportunidade também. Nós devemos ficar atentos a eles e nos preparar para manter o CAPES Print como uma alternativa, mas não a principal,
para sustentar a internacionalização da Unesp. Para isso, depende de todos nós buscarmos ativamente essas outras fontes de financiamento. Tá? Muito obrigada, Maurício. Nada. A próxima pergunta é da Andrea von Groll, e ela pergunta quais são os principais desafios para criar um ambiente de internacionalização na universidade. Eu posso começar a falar alguma coisa. Por exemplo, para você sair com mobilidade, muito da internacionalização está ligada à mobilidade, né? Por exemplo, o aluno viver em outro lugar e ver outra realidade, olhar outras soluções de outros países e ter essa educação globalizada, para ele é muito bom se ele pudesse passar um tempo no exterior. Para ele fazer uso de uma bolsa e ficar 12 meses no exterior, precisa do TOEFL. 50% dos alunos da Unesp falham no primeiro exame de TOEFL e às vezes acabam conseguindo no segundo ou no terceiro. Então, barreira linguística é uma questão importante e que a gente precisa vencer. No que estamos falando 50% de alunos de doutorado, tá? Não estamos falando 50% do aluno de graduação, que aí seria outro número que nós não temos, mas que a gente imagina que seria um pouco maior, se a gente fizesse o mesmo teste. Então, o que a Unesp tem feito hoje? Os coordenadores de PPG identificam os alunos que estão com perfil de internacionalização. A Unesp oferece, por meio de seu centro de idiomas em língua inglesa, oferece cursos preparatórios para o TOEFL. Veja bem, não é um curso de inglês, é um curso para ensinar você a passar no TOEFL. O aluno faz o curso e faz um simulado do TOEFL. E depois do simulado do TOEFL, se ele atinge um certo número de pontos, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação paga o TOEFL para ele. E ele faz. Então, a gente está tentando, por exemplo, vencer essa barreira linguística. Esse, assim, é o desafio número 1. O segundo desafio, que eu acho mais importante, é que tem custo. Né? Esse programa de internacionalização, ele custa muito. Não é assim, 85 milhões não é um dinheiro que a gente acha todo dia por aí. E a FAPESP investe 55 milhões por ano, mas a maioria em projetos. Então o dinheiro para viagens, ele é um dinheiro escasso. Então, se a gente pensar nisso, e mesmo o CapSprint, com todo o investimento, a Unesp tem 100 bolsas para estudantes e 5 mil alunos de doutorado. Obviamente, o que nós vamos fazer com os 4.900? Né? Então, nós temos que trazer a internacionalização para dentro da instituição. A internationalization at home. Isso é importante. Então, é isso que é transformar a instituição. Eu posso ter essa experiência de educação globalizada sem necessariamente precisar do investimento. Lógico que se eu tiver, bem melhor, né? Sair para o exterior. Mas eu posso ter isso. Então, para isso, os cursos online, a acreditação de atividades online, todas são importantes iniciativas que estamos fazendo na Unesp para que se torne realmente um ambiente internacional em casa. E, com isso, alinhar a Unesp também não é bom para a instituição também, não é só o estudante ou o professor, mas a instituição como um todo, ela pode definir políticas importantes com base na experiência internacional. E, nesse sentido, trazer o ambiente para dentro da Unesp é o mais importante. Eu acho que esse é o grande desafio e algumas ações são essas, existem outras, mas o tempo é escasso para a gente destacar todas elas, tá bom? Exatamente. Muito obrigada, professor Maurício. Como foi mencionado, o nosso tempo está acabando, eu acho que a gente consegue responder somente mais uma pergunta, mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar para vocês os contatos, o meu contato, o contato da Thaís, para questões relacionadas ao SAIVO, ao Funding Institution. Eu vi que houve um comentário aqui do Antônio Queiroz de como realizar novas parcerias com a Elsevier. Então, Antônio, fique à vontade de entrar em contato com a gente através do e-mail que eu vou colocar no chat, o meu e-mail e o e-mail da Thaís. Para as questões, por exemplo, Wagner, as questões relacionadas dos professores e coordenadores de pós-graduação da Unesp, tá? A Cecília se disponibilizou a ajudá-los, então eu vou disponibilizar também no chat o e-mail da Cecília para que os coordenadores possam entrar em contato com ela.
E nessa linha, Cecília, eu queria passar aqui uma última pergunta para você, ou para a professora Thelma, que está relacionado a esse tema antes da gente encerrar, que é o seguinte: eles perguntam se somente os coordenadores de cursos de pós ou todos os docentes da Unesp podem acessar o Scival, o Funding Institutional e o Inteligência Print Unesp. Caso os docentes possam acessar, como proceder? Com relação ao Scival, todos os docentes, todos os discentes, todos os servidores técnico-administrativos, desde que estejam usando o IP da Unesp, né? Porque quando a Unesp assinou o Scival, eles assinou para a comunidade toda. O que tem que ter, se você está da sua casa, você tem que instalar o VPN no seu computador para poder acessar. Então, todos podem acessar. Com relação ao Inteligência Print Unesp, ele está na página da Unesp, é público, não só para a Unesp, mas para todo mundo que quiser entrar, tá bom? Então, com relação ao Scival, todos, enquanto a assinatura da Unesp está até, acho que abril do ano que vem, né? Enquanto isso, todos têm acesso. Com relação ao fundo institucional, nós estamos num período de teste, né, Thaís? Nós não compramos esse serviço, eles gentilmente nos ofereceram para que a gente conhecesse o serviço, e é isso daí para entrar numa negociação com a próxima gestão da aquisição ou não disso. É para as pessoas conhecerem, até para poder pedir depois para a próxima gestão comprar. Mas é da mesma forma, tem que ser através do IP da Unesp, né? Ou tem que ter o VPN, agora que nós estamos todos não estamos na universidade, nos computadores que estão na universidade, vocês têm que ter o VPN instalado na sua máquina. Permite só uma complementação? O Inteligência Print, ele tem 3 ambientes, tá? Um ambiente tem dados sensíveis, como CPF de alunos e outras coisas que não está disponível. Ele tem um segundo ambiente, que são os dados institucionais disponíveis apenas para a comunidade da Unesp, e aí você precisa estar logado como no e-mail Unesp, né? Você está dentro do ambiente Unesp, para conseguir enxergar o Inteligência Print. E agora está sendo preparado o módulo de transparência, que é uma fração que reúne os dados não sensíveis e sem interesse para os gestores, para público de maneira geral, colegas de outras universidades, que vai entrar no ar em breve. Então, vocês que são de outra universidade terão em breve o acesso, enquanto que todas as pessoas da Unesp, com e-mail institucional, já têm acesso ao todo, exceto dados sensíveis, como conta bancária e CPF e tal, que é restrito à administração. Tá? Muito obrigada. Com isso, então, nós vamos encerrando o nosso webinar. Existem algumas perguntas que não foram respondidas, nós vamos responder essas perguntas por e-mail, tá? Então, elas ficam registradas no evento e a gente vai enviar um e-mail depois com as respostas. Eu gostaria de agradecer muito os nossos palestrantes, foi um evento muito rico, muito interessante, espero que o nosso público tenha gostado. Gostaria de agradecer a todos pela presença virtual, foi um prazer estar com vocês essa manhã e espero que tenhamos trazido informações interessantes. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Muito